Oi, gente, tudo bem? Eu acho que vocês devem conhecer uma musiquinha antiga que é mais ou menos assim: se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos, oi, nós aqui outra vez. Lembram? Conhecem? É antiga, mas ela serve para o que eu quero dizer hoje. Na última aulinha de história, eu disse assim, ó, gente, já volto, não posso ficar mais tempo, porque o vídeo tá já chegando no limite de tempo. E não voltei. Eu prometi que voltava e não voltei, mas na verdade não é que eu não voltei. Eu voltei, mas é que eu gravei um vídeo que não deu muito certo, que acabou ficando meio melado aí, eu joguei ele fora e fiz outro, tá? Então esse outro é para dar continuidade naquela nossa aula de história, onde a gente vinha falando sobre a mesma aula que eu disse que dei na segunda-feira, que tinha o Pietro, a Sofia e o Henrique em aula. Então, a continuidade, né? Por isso que algumas coisas que a gente vai ter para fazer aqui, vocês vão ter que fazer do jeito que eles fizeram, que é para não ficar a turma disparelha, tá? Essa aula, ela está no livro didático de história, ó, página 16 e 17, tá bem? Então, vocês vão lá, pegam o livrinho de vocês, e vem aqui para me acompanhar. O título da aula é Os Migrantes Próximos de Você. Bem, como eu já disse uma vez, vou falar de novo, esse nosso livro, ele é um livro muito abrangente que é feito para ser usado em todas as escolas do Brasil que trabalham com ensino positivo. Então, quando ele fala dos migrantes que estão próximos de você, ele está falando do Brasil como um todo, não especificamente da nossa região aqui, Rio Grande do Sul, Rio Grande, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui no livro e daqui a gente vai dar a partida pro que eu vou falar um pouco mais a respeito da nossa região mesmo. Fui dar uma pesquisada em alguns pontos assim que eu pudesse colocar de forma sucinta, né, que fosse pequeno, que não fosse muito longo e achei algumas coisas que não estão aqui no livro, tá? Mas vou só começar dizendo aqui, ó, dessa gravura que tem no nosso livro. Olha, tem um cachorro latindo aqui do vizinho, mora em apartamento, né, gente? Tem um fazendo obra, tem um barulho de uma furadeira. Ainda há pouco a vizinha do lado desligou o aspirador de pó e agora a gente tem o cachorrinho latindo. Mas tudo bem, presta atenção em mim, tá bem? Samuel, olha pra tia, Samuel. Aqui. Então, essa gravura que tem aqui, ela mostra uma decoração de uma festa na cidade de São Paulo. Essa decoração não é algo que a gente costume ver aqui na nossa região, porque é uma decoração japonesa. E a imigração japonesa na nossa região, não é muito expressiva. Mas em São Paulo tem muitos japoneses, muitos filhos de japoneses, netos de japoneses, bisnetos de japoneses. E existe um bairro, que é esse bairro aqui, ó, chamado Bairro da Liberdade, onde eles estão bastante presentes. Tão presentes que quase todas as pessoas que moram lá são descendentes de japoneses e o comércio que eles têm, os restaurantes que eles têm, trabalham com produtos de origem japonesa, conservam essa tradição. Então, essa aqui é uma festa feita lá, foi decorado dessa forma. As casas também têm uma arquitetura bem da região do Japão mesmo, e é assim que funciona por lá. Mas aí a gente vem para cá, né? Vamos deixar o livro um pouquinho de lado e vamos falar um pouquinho de Rio Grande. Porque para nós é importante saber qual é a colonização aqui da nossa região. E nessa pesquisa que eu fiz para poder passar uns dados mais exatos para vocês, o que a gente tem, assim? Que a nossa região, embora ela tenha presença de imigrantes de outros lugares, ela é uma região essencialmente de colonização portuguesa, tá? Aqui, o mais forte que nós temos aqui é esta colônia. E, inclusive, nós temos uma cidade irmã em Portugal, que é a cidade de Águeda, que está representada numa homenagem ali no Largo Doutor Pio. Talvez os pais de vocês já tenham mostrado para vocês. Atrás de onde era o antigo correio da cidade, tem um painel de azulejos portugueses que representam essa nossa ligação com a cidade de Águeda. E também tem a Ilha dos Marinheiros, que é hoje um patrimônio da preservação de valores herdados da cultura portuguesa. A Ilha dos Marinheiros é bastante
ali tem bastante influência, né, das pessoas que vieram na época do descobrimento. Quer dizer, o descobrimento não, né? Não vamos tão longe, porque a nossa cidade foi fundada 200 anos depois do descobrimento. Nossa cidade foi fundada em 1737. Então, 237 anos depois de 1500, fundaram uma cidade aqui e essa cidade foi fundada basicamente por portugueses. Essa cidade recebeu em 1845 a visita do imperador Dom Pedro II, que se hospedou ali na Ilha dos Marinheiros e que por isso aquela região onde ele ficou é chamada de Porto do Rei, porque na época as pessoas chamavam o imperador aqui de rei, né? Achavam que era uma pessoa muito importante que tinha vindo, de fato ele era, mas ficou com esse nome. Porto do Rei é aquela região da entrada da ilha onde o rei imperador esteve em 1845. Bom, seguindo um pouquinho, a gente vai falar dos libaneses. Os libaneses, eles vieram para cá mais ou menos na mesma época dos portugueses, só que os libaneses, eles vieram enganados, gente. Eles vieram enganados porque eles pegavam um navio lá no país deles e eles acreditavam estar indo para a América do Norte, lá para a região dos Estados Unidos, América do Norte. Só que eles eram enganados, eles eram trazidos para a América do Sul. E muitos deles foram deixados aqui em Rio Grande. Só que daí eles não tinham condições de retornar para seus países e se instalaram por aqui mesmo. Tem bastante sírio, libanês, palestino aqui em Rio Grande, tem bastante sírio, libanês, palestino na região do Chuí. Toda essa nossa região aqui tem bastante pessoas que são descendentes desse povo. Depois a gente tem uma outra informação importante, que é assim, ó, que a Ilha dos Marinheiros, ela era povoada, quando os portugueses chegaram aqui, ela era povoada por índios de 3 tribos diferentes. Isso é importante a gente registrar. Os indígenas minuanos, os charruas e os guaranis. E aí chegaram os portugueses e se misturaram por ali. Inclusive na minha família, porque a minha família é da Ilha dos Marinheiros, a minha família é uma família muito grande lá, os Marques. Eu tenho um primo que eu nunca vi na vida, não sei nem quem, nem sei que é primo, mas é. A minha família, eu lembro de ouvir falar, a minha mãe falava, hoje a minha mãe já é falecida, não posso mais perguntar, mas a minha mãe falava que a minha bisavó era uma índia, que o meu bisavô havia conhecido numa dessas tribos, descendentes ainda dessas tribos, entendeu? Então, eu não sei, não conheci minha bisavó, não tenho nenhum retratinho da época, mas a minha mãe contava isso, que o meu bisavô havia pego uma menina descendente de uma dessas tribos, namorado com ela, casado com ela, e que seria minha bisavó. Deve ser por isso que eu gosto tanto de andar sem roupa. Minhas roupinhas são bem peladinhas, né? Bom, depois, gente, vamos seguir. A vinda dos imigrantes europeus, como é que eles vieram parar aqui? Olha, o Brasil já estava colonizado na época pelos portugueses, mas tinham trazido muitos escravos para cá e ainda tinha os índios. E o governo tinha um interesse, eles chamavam de branqueamento do povo. Eles queriam, de alguma forma, que a região fosse colonizada por pessoas que pudessem ter filhos brancos, né? Porque os índios, vocês sabem, são os vermelhos, os africanos eram os negros. E eles queriam fazer com que essa população começasse a ter uma outra cor, tivesse mais gente branca. Então, nessa tentativa de branqueamento da população, começaram a vir os imigrantes. Então, saíam pessoas brasileiras que iam para a Europa e que lá ficavam oferecendo boas condições para as pessoas virem para cá. Ofereciam terras, ofereciam custeio de despesas de viagem, ofereciam uma série de vantagens para eles estarem aqui. E foram trazendo pessoas para cá. Foi mais ou menos assim que trouxeram os poloneses. Por quê? Porque quando começaram a trazer os italianos e os alemães, os italianos e os alemães não queriam ficar aqui na nossa região, porque a nossa região não é uma boa região para plantio, e eles eram pessoas que trabalhavam com a plantação, né? Com a agricultura. E não é uma boa região para plantação, nós temos um solo arenoso, muita areia. Eles não gostaram daqui, então eles começaram a ir todos para a serra, para a região de Caxias, de Gramado, de Canela, Bento Gonçalves. Então, foram para essa região que eram terras mais produtivas, parecidas com as terras que eles tinham lá na Europa. Como essas pessoas não ficaram por aqui,
e foram indo para o centro, foi preciso ir procurar outro país que pudesse nos mandar alguns imigrantes. Então, se lançaram para a Polônia. E na Polônia, da Polônia, conseguiram trazer muitos poloneses. Se vocês ouvem falar da expressão polaco, polaco vem de polonês, polonês, polaco, é um jeito de chamar. E aqui no Rio Grande do Sul, eles também quiseram, os poloneses também não quiseram ficar em Rio Grande, não. Também quiseram ir lá para cima, para terras mais produtivas. E foram, muitos foram. Mas havia ainda muitos poloneses que reagiram a essa ideia de ir para cima, lá para a serra, porque lá estavam os alemães. E em função da Segunda Guerra Mundial, que tinha terminado há pouco, eles não se davam bem com os alemães, eles não gostavam dos alemães. Então ficaram em Rio Grande muitas pessoas que vieram da Polônia e aqui construíram uma base forte da imigração polonesa. Um exemplo de imigração polonesa que nós temos é as pessoas que fazem parte ainda da diretoria e do conselho e de atividades da Sociedade Cultural Águia Branca. Aquele clube foi fundado por eles e ainda hoje eles têm uma forte ligação com aquele clube. Bom, em princípio, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre os... Vamos ver se tem mais alguma coisa importante. Não, sobre os imigrantes que vivem por aqui, pela nossa região. É importante dizer também que acredita-se que hoje nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul de 2 a 3 milhões, olha só, de 2 a 3 milhões de descendentes de poloneses em todo o Rio Grande do Sul. É gente, hein? É bastante gente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui da pesquisinha que eu fiz. Acho que é mais ou menos isso, né? Os alemães não gostavam das condições, é isso. Então, sobre os imigrantes que estão perto de nós, é isso que a gente tem a dizer. Eu quero que vocês vão até o livro agora e façam uma leitura do que está aqui no livro. Nós já fizemos em aula, eu, o Pietro, a Sophie e o Henrique. Eu quero que vocês deem uma lida nisso, resolvam os exercícios que tem aqui. E aqui, gente, ó, especificamente aqui, eu quero que vocês façam um desenho para mim. O livro vai dizer que vocês façam o desenho que vocês quiserem, que vocês escolham. Mas eu gostaria de indicar esse desenho porque é o que nós já fizemos em aula. E aí a gente fica todo mundo com o mesmo. O desenho que os meninos fizeram aqui, a escolha que eles fizeram, foi pela Catedral de São Pedro, que é aquela igreja que fica ali no calçadão e que é essencialmente da cultura portuguesa. Ela foi a primeira, na verdade, a primeira igreja portuguesa construída no Rio Grande do Sul. Então, vocês, por favor, façam aqui um desenho bem lindo daquela catedral, procurem no Google uma foto dela e façam parecido com isso. E depois me mandem a foto dessa foto, tá bem? A foto desse desenho que vocês fizeram. Eu quero isso de retorno. E como tarefa, fica para vocês, tarefa de casa, para fazer em casa depois da aula de casa, tá? Vocês façam no livrinho, lá no livro de atividades, no livrinho de história, da página 71 até a 75. 71, 72, 73, 74 e 75, ok? Por hoje é só. Desculpem a demora, mas eu precisei derrubar o outro vídeo, né? E agora eu tô fazendo esse novinho. Continuo pensando muito em vocês, com muita saudade de vocês. Se cuidem, lavem as mãos. Em breve a gente se encontra, se Deus quiser.